Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste ou de outros cursos do canal do Estuda Mais, o link deles está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Em especial, o curso A Química do Enem, se você participa dele, você também pode enviar suas questões de química, suas dúvidas, para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha só o que diz esta questão. O carbonato de sódio, que é o Na2CO3, ele é utilizado na fabricação de vidro e é encontrado em quantidades mínimas. Ele, no entanto, ele não pode ser obtido a partir de produtos... Não tem esse não. Ele pode ser obtido a partir de produtos naturais muito abundantes. O carbonato de cálcio e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Como mostra a equação abaixo. Aqui eu tenho carbonato de cálcio mais cloreto de sódio, formando o carbonato de sódio mais cloreto de cálcio, tá? Então, nós temos aí uma equação, uma reação química de dupla troca. Nós temos aqui do lado esquerdo os nossos reagentes e do lado direito os nossos produtos. Esquerdo dessa seta, a gente fala que temos reagentes, esses dois. E produto do lado direito dessa seta aqui, onde nós temos os produtos, que são esses dois, tá? O que pede a questão? Determine quantas gramas, então a gente está falando de uma massa, de Na2CO3, uma massa de carbonato de sódio. Aqui em cima do carbonato de sódio, você pode até escrever massa, para você saber o que você está procurando. Você está procurando uma massa de carbonato de sódio, que são formados pela reação de 250 gramas, que também é uma massa, afinal, grama é a unidade de medida de massa, de carbonato de cálcio. Então, você vai fazer uma estequiometria massa-massa. Você vai relacionar a massa do carbonato de cálcio com a massa do carbonato de sódio. É isso que a gente vai fazer nesta aula, tá bom? Então, eu vou copiar essa mesma equação química aqui embaixo para a gente trabalhar com ela. Só que antes de fazer essa cópia, a gente vai precisar da massa molar do carbonato de cálcio e a massa molar do carbonato de sódio, porque são os dois que a gente vai relacionar. Então, a gente vai começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar dessas duas moléculas. Professor, o que é mesmo massa molar? A massa molar, pessoal, é a massa que você tem a cada 1 mol de uma determinada molécula. Ela é medida na unidade de grama por mol, porque você tem ela para cada 1 mol dessa molécula, tá? Então, eu tenho a do CaCO3, a gente vai tentar calcular dele. E a gente vai calcular também a do Na2CO3. Como que calculamos? Primeiro, você vai separar todos os elementos químicos que você tem dentro dessas moléculas. Aqui você tem, no primeiro caso, o cálcio, o carbono e o oxigênio. Você vai até uma tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um desses elementos. A do cálcio é igual a 40, a do carbono é igual a 12 e a do oxigênio é igual a 16. E você vai multiplicar as massas atômicas que você encontrou na tabela periódica, que são essas daqui, tá? São dados que tem lá na tabela, não está na questão não. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem aqui, dentro desta molécula. Observem que na frente do oxigênio tem o número 3, o que significa que o oxigênio aparece 3 vezes dentro da molécula. Na frente do carbono e do cálcio não tem nada, e quando não tem nada, você entende que eles aparecem uma única vez. Então, você vai multiplicar a massa do cálcio por 1, porque ele aparece uma vez, e a do carbono também por 1, porque ele também só aparece uma vez. Já a massa do oxigênio você vai multiplicar por 3, porque ele apareceu 3 vezes dentro dessa molécula. 40 vezes 1 é igual a 40. Aqui está de boa. 12 vezes 1 é igual a 12. E 16 vezes 3 é igual a 48.
Se você somar essas massas todas, você vai encontrar a massa molar, que é o que a gente está procurando, do carbonato de cálcio. Então, a massa molar do carbonato de cálcio vai ser igual a 100 gramas por mol. Observe, 8 mais 2 é 10. Posso somar aqui tudo, ó. Vou descer um 0, sobe 1. 1 mais 4 é 5, 1 mais 4 é 5, 5 mais 5 é 10. Então, a gente tem aqui o somatório 100, né? 100 gramas por mol é a massa molar que nós temos do carbonato de cálcio. Agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que para o carbonato de sódio. Na é um elemento, C é outro e o O é outro. Então, é o sódio, o cálcio, o sódio, o carbono e o oxigênio. Vai até a tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um deles. A do sódio é igual a 22,9, vou arredondar para 23. A do carbono é 12 e a do oxigênio é 15,999, dá para arredondar para 16, né? Vamos multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que eles aparecem dentro da molécula também, assim como fizemos no carbonato de cálcio aqui do lado. Então, olha só, 16 vezes 3 para o oxigênio, e o carbono aparece uma única vez, não tinha nada na frente dele, e o sódio vai aparecer duas vezes. Então, aqui vai ser por 1 e aqui vai ser por 2. Vamos fazer essas multiplicações. 23 vezes 2 vai ser igual a 46. 12 vezes 1 é igual a 12. E 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Vamos somar esses valores. 8 mais 2 é 10, mais 6 vai dar 16, sobe 1, desce 6. 4 mais 1 é 5, 4 mais 1 é 5. Então, 5 mais 5 é 10. 106 gramas por mol vai ser a nossa massa molar, tá? Então, vou colocar aqui embaixo a massa molar, 106 gramas por mol. Ótimo. Agora, a gente vai copiar essa equação química aqui, ó. CaCO3 mais 2NaCl. Vamos colocar aqui a equação balanceada. Começamos com carbonato de cálcio, CaCO3, mais 2 de NaCl, que é o sal de cozinha. Aí a gente vai ter aqui também a seta separando os reagentes de produtos. E lembrem-se, tá? A gente vai ter uma reação de dupla troca, ó. Então, vai ficar Na2CO3 e CaCl2. Então, vamos ter o Na2CO3, carbonato de sódio, mais CaCl2. Ótimo. Quem que eu ia relacionar mesmo? Vocês lembram? A massa que a gente tem desse cara aqui, ó, do carbonato de cálcio, com a massa do carbonato de sódio. Qual que é a massa molar do carbonato de cálcio? Ó, a massa molar dele está aqui, ó, são 100 gramas por mol. Então, você vai colocar ela aqui embaixo. Eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio para cada 1 mol. Quantos mols eu tenho dele? Na frente dele, você não tem nenhum número aqui. Significa que ele tem um único mol. Na frente do NaCl tem 2, então aqui tem 2 mols. Na frente do Na2CO3 você não tem nada, então você tem um único mol dele. Tá? Você tem que notar isso daí. Primeiro, a sua equação ela já está balanceada? Está balanceada. Tá? Então você tem 1 mol de carbonato de cálcio para 2 mols de cloreto de sódio, formando 1 mol de carbonato de sódio e 1 mol de cloreto de cálcio. Tá? Tá balanceado. Então, com essa massa de 1 mol, você não precisa mudar nada. A massa aqui, que você tem a massa molar dele. Professor, e se fossem 2 mols aqui, não 1, você multiplicaria esse 100 por 2. Se fosse 3 mols, multiplicaria por 3 e assim por diante, tá bom? Com 100 gramas de carbonato de cálcio, a gente diz que conseguimos produzir a massa molar do Na2CO3. Olha só. Então, qual que é a massa molar do Na2CO3? É 106 gramas, né, por mol, né, de Na2CO3. Na2CO3. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei a massa molar do carbonato de cálcio, que é um reagente, e falei, ó, com 100 gramas dele, eu produzo 106 gramas do outro. Eu comparei uma massa molar com a outra massa molar, ok?
Agora, isso daí é só para a gente ter uma referência. Eu sei que 100 gramas de carbonato de cálcio produzem, reagindo com esse cloreto de sódio, produzem 106 gramas de carbonato de sódio. Só que quantas gramas eu tenho de verdade, né, determine quantas gramas você vai ter do carbonato de sódio se você tiver 250 gramas do carbonato de cálcio. Ou seja, se eu tiver 100 gramas, eu sei que eu produzo essa quantidade. Tá? Só relacionar as duas massas molares. E isso está para isso. Mas e se eu não tiver 100 gramas? Se eu tiver 250 gramas, como diz a questão, de carbonato de cálcio, qual que vai ser a quantidade em gramas que a gente vai produzir de carbonato de sódio? A gente vai descobrir isso a partir de uma regra de 3. Onde eu vou pegar esse valor aqui, x, e vou multiplicar pelo 100. Aí você vai colocar x vezes 100. Vai colocar o símbolo de igual, o sinal de igual, vai pegar o 200 e vai multiplicar ele pelo 106. É uma multiplicação cruzada. Então, 250 vezes 106. E aí a gente vai fazer essa equação que ficou aqui embaixo para descobrir o valor em gramas que eu vou ter do carbonato de sódio. X vezes 100 é igual a 100 multiplicado por x. Já, se você pegar 250 vezes 106, vai ser igual a 26.500. Tá? O 100 está multiplicando por x, passa para o outro lado da equação dividindo. Assim a gente deixa o x isolado e a gente só precisa fazer essa divisão. 26.500 dividido por 100. 0 corta com 0, 0 corta com 0. 265 dividido por 1 é igual a 265. O que? X não era gramas de carbonato de sódio? Então, são gramas de carbonato de sódio. E pronto. Aqui nós terminamos a resolução desta questão de química. Tranquila? Bom, o que a gente precisou fazer? Primeiro, interpretar a questão. A gente descobre aqui que é para relacionar, determine quantos gramas de Na2CO3. Era isso que a gente estava procurando. Essa era a nossa pergunta. São formadas a partir de uma massa também do carbonato de sódio. Então, eu descobri que era para eu relacionar a massa desses dois caras. Para montar a regra de 3, eu calculo a massa molar dos dois e relaciono uma com a outra. Eu descobri que uma era 100 gramas por mol, a outra é 106 gramas por mol. Aí eu disse que com 100 gramas do carbonato de cálcio, que é esse cara aqui, eu formo 106 gramas do carbonato de sódio. Você relaciona uma com a outra. A questão diz que você não tem 100 gramas desse carbonato de cálcio. Você tem, na verdade, 250 gramas. E ela pergunta, com 250 gramas, quanto que você vai ter do carbonato de sódio? Para descobrir isso, fizemos uma regra de 3 e o resultado é 265 gramas de carbonato de sódio. Essa é mais uma questão de estequiometria e eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e todas as notícias que vão sair aqui no canal do Estuda Mais, belezinha? A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!